Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui de novo, né? Agora para nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado da primeira, tenham entendido bem, tá bom? É uma continuação do conteúdo que a gente estava vendo, né? Então, para a gente entender bem essa videoaula nova, vocês têm que estar bem craque já na equação do segundo grau, sabendo resolver bem, tá bom? Vamos só lembrar algumas coisinhas, lembrando que para tirar dúvida no grupo, né, das 7 ao meio-dia e 20, tá bom? Então vamos lá, nossa segunda aula vai ser sobre as equações biquadradas e o sistema de equações do segundo grau com duas incógnitas. O sistema de equações a gente já viu, só que do primeiro grau, né? Porque a equação do primeiro grau agora é um pouquinho diferente, então vamos lá. A equação biquadrada. O que é a equação biquadrada? Ela aparece nessa forma: ax ao quadrado, ax à quarta, mais bx ao quadrado, mais c igual a zero. Por que ela chama de biquadrada? Se a gente for notar, esse ax à quarta, esse elevado à quadra, é como se fosse um x ao quadrado elevado ao quadrado de novo. Ó. Eu tenho dois quadrados aqui, ó. Porque lembrando, ó, tá vendo que aqui tem uma potência de potência? Potência de potência, a gente multiplica os expoentes, né? 2 vezes 2, 4. Então, é como se fosse o x elevado ao quadrado elevado ao quadrado de novo. Por isso que ela chama bi, de duas, né? 2 quadrados, biquadrada. Então, a equação biquadrada, ela aparece nessa forma aqui, tá bom? Então, agora que a gente sabe o que é uma equação biquadrada, vamos aprender a resolver essa equação, né? Ela tem maneira de... Na verdade, a maneira com que a gente vai resolver ela é bem semelhante à do segundo grau. Então, quem souber a fórmula resolutiva, né, de Bhaskara, consegue resolver a biquadrada numa boa, tá bom? Então, vamos acompanhar o exemplo para a gente entender melhor essa equação biquadrada, certo? Prestem bastante atenção, a resolução é simples, como eu falei, para quem entendeu bem a equação do segundo grau, consegue bem na biquadrada, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer esse exemplo de equação biquadrada. Antes da gente começar, a gente tem que criar uma condição. O que a gente vai criar uma condição? A gente vai falar que o x ao quadrado é igual a y. Então, toda vez que tiver x ao quadrado, vai ser igual a y. Então, olha só. Lembra que no exemplo eu falei que esse x à quarta, ele era ao quadrado? Então, é como se fosse assim, ó. 9x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, ó, aonde tem o x ao quadrado, a gente vai colocar y. Então, ó, olha como vai ficar. 9, ó, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar y. Só que tem um quadrado aqui em cima. Então, esse 9x à quarta vira 9y ao quadrado, menos 13. No lugar de x ao quadrado, eu ponho y. Mais 4 igual a zero. Virou uma equação do segundo grau. Agora eu vou resolver a equação como a gente resolvia mesmo, pela fórmula resolutiva. Então, vamos lá resolver. Então, ó, menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. 3 ao quadrado, 169, menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. 169 menos 144, 25. Agora, no caso agora, como a gente tá y, tá? Agora vai ser y1 e y2, tá? Não mais o x. Então, ó, mas a fórmula é a mesma coisa, né? Só muda a incógnita. Então, vamos lá. Menos b, com esse menos aqui, 13. Mais raiz de 25, sobre 2 vezes o a, que é 9. 13 mais raiz de 25, 5. 2 vezes 9, 18. 13 mais 5, 18. 18 sobre 18, 1. Agora, vamos fazer o y2. É a mesma coisa que o y1, né? Só que só vai mudar o sinalzinho de menos. 13 menos 5, 8. 8 sobre 18. Não dá pra dividir, mas dá pra simplificar. 4 números, beleza. Achei os dois valores da minha raiz, né? No caso dos meus valores que eu tava procurando. Muito bem, mas não é só essa resolução.
Só que tem que acontecer. Isso aqui não é uma equação de segundo grau, pra gente só resolver até aqui, né? Lembra que no início a gente criou uma condição? A gente falou que x ao quadrado era igual a y. Então, o que é o x, no caso, né? A gente não sabe, a gente só sabe o valor de y, que nós encontramos aqui. Então, a gente vai substituir. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui, tá? X ao quadrado. O primeiro valor de y que a gente encontrou é 1. Então, ó, x é igual, lembrando que a potência passa na forma de raiz. Raiz, vamos colocar aqui em cima. Raiz de 1 é mais ou menos 1, certo? O segundo valor que a gente encontrou foi 4/9. A potência passa na forma de raiz. Raiz de 4/9 mais ou menos, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. Então, a solução desse problema é o quê? Mais 1, menos 1, né? Porque é mais ou menos. E mais 2/3 e menos 2/3. Lembrando que como é uma raiz com expoente 4, por isso a gente teve 4 soluções, certo? Tá bom? Vamos lá? Bom, gente, agora a gente vai ver o sistema de equação do segundo grau, com duas incógnitas. Primeiro, vamos lembrar o que é um sistema de equação. É um conjunto finito de equações para os quais comum de procura de soluções. O que significa isso? É um conjunto de equações, né? No caso, a gente vai trabalhar com duas incógnitas, são duas equações. Mas tem sistemas de com 3 incógnitas, 3 equações, né? Muito bem. Então, é um conjunto de equações e esse conjunto de equações, eles têm solução em comum, né? Para as equações que estão dentro daquele conjunto, certo? Então, agora, vamos lá resolver. Vamos resolver alguns exemplos. São 2 tipos que eu deixei para vocês, tá? Um dos sistemas, logo de cara, já aparece a equação do segundo grau. No outro caso, não aparece. Vamos colocar assim, no meio do sistema que a gente vai encontrar uma equação que necessita da fórmula resolutiva, certo? Bom, como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Primeiro, de cara não tá aparecendo uma equação do segundo grau aqui, mas vamos resolver normalmente. Como que a gente faz? A gente vai escolher uma das equações e isolar uma incógnita. Por exemplo, eu vou escolher a primeira equação, primeiro passo, e vou isolar a incógnita y. Isolar a incógnita é deixar ela sozinha, né? Muito bem? O 2y era mais, passou menos. Isolei. Fiz o primeiro passo, tá? Aí, agora nós vamos para o segundo passo. A gente vai pegar a equação que eu ainda não utilizei e vamos substituir. No lugar do x, a gente vai colocar 6 mais 2y. xy é x vezes y. Quem que é o x? 6 mais 2y. Esse era o valor de x. Vezes y é igual a 8. Certo? Ó, distributiva, 6 vezes y, 6y, mais 2 vezes 2y vezes y, 2y ao quadrado, é igual a 8. Olha, apareceu uma equação do segundo grau aqui, né? Vamos organizar? A equação do segundo grau, ó, o 8 era mais, passa menos. A gente tem que resolver essa equaçãozinha, tá? Como aqui a gente não tá focando agora no caso, na equação, eu vou fazer como se eu tivesse resolvido, tá? Então, vamos supor, fiz delta, fiz x1 e x2, no caso aqui, no caso y1 e y2. Então, vocês vão resolver o processo, a fórmula resolutiva de Bhaskara para achar o valor de y, tá? Eu vou pular esse processo para o vídeo não ficar muito extenso. Então, ó, vamos supor que eu tenha resolvido a fórmula de Bhaskara, achei que o o y1 é menos 4 e o y2 é 1. Muito bem. Agora, nós vamos para o terceiro e último passo. Qual que é o terceiro e último passo? Voltar na equação que eu tinha, essa equação, e substituir o valor de y que eu encontrei. No caso, eu encontrei 2 valores de y, então eu vou fazer 2 substituições diferentes. Então, ó, x é igual a 6 mais 2 vezes, qual o primeiro valor de y que eu encontrei? Menos 4. X é igual a
6 mais com menos, menos. 2 vezes 4, 8. 6 menos 8, menos 2. Tá, então, ó, quando eu substituir o y1, eu encontrei esse valor aqui. Então, ó, y1 é porque eu substituí o x1. Encontrei um par ordenado, menos 4, perdão. Lembrando que é o x primeiro, né? Menos 2 no x, menos 4 no y, certo? Só que eu não encontrei só um valor de y, eu encontrei 2. Então, agora eu vou substituir o segundo na mesma equação. Então, ó, 6 mais 2 vezes, só que agora 1. 2 vezes 1, 2. 6 mais 2, 8. Então, segundo par ordenado, 8 no x, 1 no y. Então, na equação, no sistema de equação do segundo grau, eu tenho 2 valores para y, certo? Perdão, no caso, 2 valores para y, 2 valores para x. No caso, 2 pares ordenados, tá bom? Então, ó, nesse segundo exemplo, a equação do segundo já aparece assim, né? Quadrados aqui. No primeiro não aparecia. De novo, a gente vai pegar a equação mais simples, que é a primeira, e vamos isolar uma incógnita. No caso, vou isolar o x. 5, o y era menos, passa mais. Terminei. Segundo passo, vou pegar a equação que eu não usei ainda. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 13. No lugar do x, eu substituir esse valorzinho que eu encontrei. Aqui é x ao quadrado, então vai ficar 5 mais y ao quadrado. Aqui, eu não posso fazer 5 ao quadrado e y ao quadrado. Lembrando que isso aqui é um produto notável. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais y ao quadrado, igual a 13. Vou juntar o que for possível aqui, vamos organizar, né? 5 ao quadrado, 25, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes y, 10y. Posso juntar esses dois, y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado, é igual a 13. Junto, vou organizar a equação. Treze era mais, vai passar menos. Ainda posso juntar esses dois aqui, né, ó. Então, 2y ao quadrado, mais 10y, mais 25, menos 13, 8. Apareceu uma equação de segundo grau. Novamente, eu não vou resolver a equação do segundo grau, porque o foco agora é o sistema. Então, eu já vou colocar direto, mas vocês têm que resolver pelo processo de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Resolvendo essa equação, nós vamos encontrar o y1 igual a menos 3 e o y2 igual a menos 2. Terceiro e último passo, eu vou voltar na equação que eu tinha encontrado no início. X é igual a 5 mais y. O primeiro y que a gente encontrou foi o menos 3. Então, vamos lá. X é igual a 5, mais com o menos 3 vai ficar menos. 5 menos 3, 2. Então, o primeiro par ordenado que a gente encontrou, 2 no x, menos 3 no y. Agora, ainda tem que substituir esse menos 2 aqui. Então, vamos lá, ó. X é igual a 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Então, esse par ordenado, 3 no x, menos 2 no y. Encontrei meus 2 pares ordenados. Certo? Bom, gente, esse foi o final da nossa videoaula, tá bom? Essa foi a nossa videoaula de hoje. É um conteúdo que requer bastante prática, então vocês precisam praticar. Lembrando, acessa o Google Sala de Aula, tem a atividade da apostila e o quiz que eu deixei o formulário para vocês responderem, tá bom? Se tiver dúvida, revê essa videoaula, porque é importante, às vezes, algum detalhezinho que vocês deixaram passar. E tirem as dúvidas no grupo, tá bom? Lembrando que das 7 ao meio-dia e 20 eu estou à disposição. Até a próxima, gente!